Olá, eu sou o Dr. Rui Ramos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre cuidados necessários com a alimentação dos idosos. Aliás, não é só os idosos que estão precisando de uma atenção especial em relação à alimentação. Todos nós, porque a alimentação moderna ela tem sido muito ruim para a nossa saúde e tem sido muito ruim para nossas células. E quando a gente vai ver, por exemplo, o que as pessoas mais velhas têm, a gente começa a ter deficiências nutricionais. Por quê? Porque a gente começa a ver uma diminuição do consumo, então é muito comum que as pessoas mais velhas comecem a diminuir o seu apetite e com isso não conseguem atingir os números mínimos recomendáveis de proteínas, de carboidratos, de gorduras, de fitonutrientes por dia, de vitaminas, de minerais. Além disso, a gente começa a ver também problemas de absorção e do aproveitamento. Ou seja, a gente vai ter problemas também para poder, mesmo que a pessoa coma uma quantidade adequada de proteínas, de gorduras, de carboidratos, a digestão e a absorção desses nutrientes é prejudicada pelo envelhecimento e outros fatores relacionados ao nosso estilo de vida. Vamos conversar um pouquinho sobre eles? Bom, a gente vai começar vendo que essas alterações fisiológicas do envelhecimento vão diminuir, por exemplo, a absorção, as células do nosso intestino. A gente pode começar, inclusive, pela boca, os nossos dentes, a saliva, a mastigação, tudo isso pode ser prejudicado. E com isso, a gente sabe que a digestão começa na boca. E se a gente não fizer essa primeira parte adequadamente, vai ser prejudicado todas as outras partes. A gente também vê que, por exemplo, pessoas que têm hipocloridria, é muito mais comum nas pessoas mais velhas a gente não ter uma secreção adequada dos ácidos no estômago. E isso que faz o início da digestão, principalmente das proteínas. E se a gente não consegue digerir adequadamente as proteínas, essas proteínas elas vão acabar encontrando bactérias que fermentam esse conteúdo proteico não bem digerido, e aí isso pode acarretar até alguns problemas de saúde e também vai diminuir o aporte proteico, que é super importante, e proteínas a gente precisa comer de uma forma diária, senão a gente não armazena proteínas. A gente precisa desses aminoácidos para diversas funções do nosso corpo e a gente precisa ter um aporte de proteínas que vão virar os aminoácidos para poder serem absorvidos no nosso corpo, e todo esse processo pode estar, digamos assim, comprometido na pessoa mais velha. Além disso, tem várias questões psicossociais. A gente vê que os idosos, principalmente aqueles que se sentem mais solitários, aqueles que de alguma forma também perderam um pouco o sentido da vida, ou porque perderam o seu companheiro, ou porque os filhos estão longe, ou porque simplesmente se sentem sozinhos, eles não têm tanta vontade de comer, eles muitas vezes não comem, não têm um sentido para a vida, se sentem mais tristes, mais deprimidos, e tudo isso pode impactar, inclusive, na questão da fome e no que essas pessoas comem, esses idosos comem. E além disso, por fim, e não menos importante, a gente vai ver que a sarcopenia é algo super importante nos idosos, e a sarcopenia é essa baixa massa muscular que começa a deixar a pessoa num estado mais frágil e mais suscetível a diversas doenças, a quedas, e a gente lembra que quedas nos idosos é um grande fator de morbidade e de complicações nos mais idosos. Bom, mas aí o que a gente pode fazer então para tentar reverter esse quadro? Número 1, a gente entender que existem problemas na alimentação, na absorção de nutrientes dos mais idosos. E aqui a gente vê, eu deixei aqui embaixo um trabalho mostrando que de 10 a 30% dos idosos têm problemas na absorção da B12 e que existe um conteúdo, um consumo inadequado de vitamina A, uma vitamina super importante, tanto nas mulheres quanto nos homens. Aqui nós estamos falando de idosos. Veja, quase 83% dos homens, dos mais idosos, não consumem uma quantidade adequada de vitamina A. Bom, vamos mostrar um outro estudo aqui, ó. Esse outro estudo que está aqui embaixo, altas prevalências de inadequação, olha só as vitaminas A, E, D e de minerais como cálcio, magnésio e ferro, todos estão deficientes em idosos. Então os trabalhos já mostram que os idosos estão com deficiências nutricionais. As causas, as mais diversas possíveis, entre elas a que eu falei anteriormente.
Bom, e como é que a gente resolve esse problema? Já falei, a gente precisa primeiro se dar conta e em seguida começar a tomar ações, né, efetivas de estar sempre cuidando das pessoas, olhando o que as pessoas comem e principalmente os idosos precisam do acompanhamento nutricional, precisam do acompanhamento médico, precisam fazer os seus exames e precisam fazer uma avaliação para entender como está a musculatura, o trofismo, uma avaliação nutricional completa desses idosos. Porque na verdade o que importa é isso. O que importa é a gente comer comida de verdade. O que importa é que os idosos consigam ter uma alimentação mais variada possível, uma comida de verdade, menos comida processada, menos comida embalada e mais comida de verdade. É um desafio para todos nós, para os adultos? Sim. Para os idosos é um desafio ainda maior. Por isso que eu fiz esse vídeo, para chamar a atenção de vocês da importância, se você tem uma pessoa mais velha junto com você ou que você gosta, você precisa cuidar da alimentação dela e essa pessoa precisa de uma orientação de um profissional capacitado. E eu digo para vocês, quanto mais velhos ficamos, mais importante também é o acompanhamento de uma nutricionista que entenda do perfil desse tipo de paciente e consiga ajudar para que a pessoa consiga ter todos os seus nutrientes. O ideal seria através de uma alimentação, né? Alimentação mais natural, mais comida de verdade possível. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like aqui, escreve um comentário para mim e indica esse vídeo para alguém que você acha que esse vídeo pode ser importante.